A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mais um momento de vitória, um momento de bênção, por estarmos na presença do Senhor, por Deus nos ter dado mais uma oportunidade de mais um dia, né? Que Deus possa estar abençoando a todos, indistintamente, né? Sua família, a sua parentela, a todos, para a glória do Senhor Jesus. Vamos pedir a Deus que Deus possa falar nesta noite, através desta palavra. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, venha Deus nos falar através desta palavra, nos dar entendimento, Pai, para que assim possamos andar segundo os teus propósitos, Pai, segundo a tua palavra, que é ela, Senhor, que nos dá a tua vontade. É ela que é o nosso manual, é o nosso alimento. É ela que nos faz, ó Deus, fortalecer a nossa fé. Pai, em nome de Jesus, Senhor, toma primazia, através do teu Santo Espírito. Amém. Glórias a Deus, aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Queridos, tu és maravilhoso, porque Deus assim lhe constituiu filhos e filhas, né? Filhos e filhas do amado. Vamos, esta noite, meditar no livro da história da igreja, né? Qual é o livro da história da igreja? É o livro de Atos, ou Atos dos Apóstolos, ou Atos, né, do Espírito Santo através da vida dos apóstolos, como você queira chamar. O seu capítulo de número 23, verso 11, e diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o façais em Roma. Amém? Louvado seja Deus. Querido, palavra tremenda, palavra gloriosa, palavra vinda do Espírito Santo aos nossos corações. Aleluias. Queridos, a palavra do Senhor, ela nos fala aqui que após Paulo ser livrado ali dos açoites, ele é introduzido ali no sinédrio perante aos saduceus, fariseus, né? Que eram duas classes religiosas que se opunham em alguns pensamentos um do outro, mas no momento de julgar, de atacar ou até mesmo matar cristãos, eles se juntavam, né? Eles se juntavam. E desta feita não foi diferente. Eles estavam ali no sinédrio, colocaram Paulo no sinédrio, e Paulo ali começa a esclarecer de forma apologética acerca da sua fé, acerca de tudo aquilo que ele acreditava, e muitos ali achando até que Paulo estava falando de maneira que pudesse verbalizar de uma forma meia irônica. Um dos fariseus mandou até que desse um tapa na boca de Paulo. Mas Paulo, ele não parou. E no versículo 3 desse mesmo livro, desse mesmo capítulo, a gente vê Paulo falando: Deus há de ferir parede branqueada, Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me, segundo a lei, e contra a lei manda agredir-me. Estas foram as palavras de Paulo. E contra a lei manda agredir-me. O que é que Paulo estava dizendo ali, chamando os fariseus e os saduceus como palavras, né,
paredes branqueadas. Paulo estava dizendo o seguinte: Paulo estava dizendo que eles apenas tinham aparências de algo novo, de transformação, que eles traziam consigo uma falsa limpeza da alma, mas na verdade o seu interior estava imundo. E ali as pessoas começaram a criticar Paulo por causa das suas respostas. Em dado momento, Paulo, na sua defesa, ele se declarou ali também fariseu, né? Ele se declarou fariseu, porque Paulo começou a falar da ressurreição dos mortos e da esperança de um dia ele ressurgir na glória e a esperança de estar com Cristo em glória. E ali, em sua defesa, Paulo, ele começa a falar, né? Quando Paulo fala isso, a Bíblia diz que naquele exato momento houve uma grande dissensão, ou seja, as pessoas começaram ali a dividir as suas opiniões. Os fariseus, eles até criam na ressurreição. No entanto, os saduceus, eles não criam nem anjos, nem em ressurreição, nem tampouco em espírito, né? E o povo ficaram ali no meio daquela conversa toda. E ao chegar justamente no versículo de número 11, a gente observa aqui o que Deus, né, faz ali na vida de Paulo. Como Deus se apresenta a Paulo. A Bíblia diz que na noite seguinte a este evento que havia acontecido, ali na noite seguinte, a Paulo estar diante do Sinédrio, se apresentar aos maiorais da lei. A Bíblia diz que o Senhor pôs-se de pé ali ao lado de Paulo e disse: coragem, coragem, pois do modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também façais em Roma. Amém? Queridos, eu aprendo aqui que Deus, Ele tem propósito para com as nossas vidas. O Espírito Santo já havia falado a Paulo, né, do que ele haveria de passar lá no capítulo de número 21. O Espírito Santo já havia ali comunicado ao seu coração do problema que ele deveria enfrentar durante a sua visita em Jerusalém. Mas ainda assim o apóstolo persiste, sendo preso, né, ali em Roma, né? Ele foi para Roma e puseram ali ele sob guarda, a discussão que houve, tudo isso já era predito ali pelo Espírito Santo. Está lá no versículo de número 4 a 12. Você pode ler depois ali. Mas olha o que nós aprendemos aqui com esse texto, querido. Aprendemos que Deus, Jesus, estava ali com Paulo. Ele estava ao lado de Paulo. Paulo não estava sozinho. Paulo estava enfrentando o que estava enfrentando, mas Jesus estava presente. Na parte A do versículo 11 diz: na noite seguinte, o Senhor pondo-se do lado dele. Jesus estava do lado de Paulo, mesmo ali, diante da dificuldade. Paulo não estava sozinho, Paulo não estava ali na escuridão, ali em um calabouço úmido, trancafiado. E ali Paulo pôde perceber a presença de Jesus, né? Esse Jesus, o qual ele conheceu ali no caminho de Damasco. E novamente Jesus apresenta-se a Paulo ali naquele calabouço, naquele momento. É interessante que Jesus ficou lado a lado. Por que Jesus fica ali ao lado de Paulo? Para sustentar, para não permitir que Paulo se enfraquecesse e caísse.
Eu quero te dizer nesta noite, querido, que quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós defendemos o Evangelho de Cristo de forma apologética, Jesus, ele nos sustenta, ele está do nosso lado, ele está nos encorajando. Louvado seja Deus. Ali naquele momento, Jesus, ele fala com Paulo, ele não ficou mudo apenas ao lado de Paulo, não. Mas Paulo pôde perceber a voz de Jesus dizendo: coragem, coragem, Paulo, coragem. E Paulo reconheceu aquela voz firme do Senhor Jesus, porém, de uma forma suave. Coragem. Que coisa maravilhosa, né? A voz de Jesus, ela tem autoridade sobre as nossas vidas, sobre todas as coisas. Mateus capítulo 28, verso 28, a palavra de Deus nos diz o seguinte: louvado seja Deus. Diz assim, aleluias. 28:18, melhor dizendo. Diz assim: Jesus, aproximando-se ali da grande comissão, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus tem toda a autoridade. E ele se expressou a Paulo ali com autoridade, porém de forma mansa. Coragem, coragem. É o que Deus diz para as nossas vidas nos dias de hoje, nesse momento difícil que nós estamos passando. Coragem. Coragem para quê? Para continuar. Coragem para não desistir. Coragem para continuar fazendo a obra de Deus. Coragem para pregar o Evangelho. Coragem para trabalhar. Coragem. Coragem. O coração de Paulo ali, querido, deve ter saltado de alegria, né? Eu me lembro do profeta Neemias. No seu capítulo 8, verso 10, ele vai dizer o seguinte: a alegria do Senhor é a nossa força. Mas força para quê? Força para continuar, querido, diante das dificuldades, diante das lutas. Não pare, continue, siga em frente. Basta uma só palavra. Jesus é suficiente, querido, nas nossas vidas. Deus, com sua palavra, ele criou todas as coisas. Nós precisamos coragem da parte de Deus para podermos continuar. Por isso, a cada dia, peço ao Espírito Santo para ministrar o teu coração, para falar com você. Todos os dias, louvado seja Deus, aleluias. Coragem, não desista. Deus está com você aí nessa luta. Louvado seja o nome do Senhor. Uma outra coisa, ainda no versículo 11, a palavra diz: pois de modo que deste testemunho ao meu respeito, olha só, pois de modo que deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Deus tinha algo maior para Paulo. O ministério de Paulo não se limitava apenas em Jerusalém, simplesmente pelo fato de que Paulo estava disposto a cumprir os propósitos de Deus na sua vida. Paulo estava disposto a fazer a vontade de Deus. Paulo, ele defendia o evangelho de forma apologética. Paulo estava ali em Jerusalém e tinha acabado ali de dar esse testemunho da sua conversão, acreditando na ressurreição e na esperança. Na ressurreição de que um dia os mortos em Cristo, eles se levantarão de novo. E de que um dia ele estaria, juntamente com seus irmãos da sua época, com Jesus em glória.
Era isto que Paulo se alimentava, desta esperança, né? Paulo não abria mão disto. E ele continuava pregando da mesma maneira que Jesus o ajudou quando começou ali o seu ministério. E assim foi até o fim. Por isso que lá, já próximo dos seus dias, Paulo vai dizer o seguinte: combati o bom combate, encerrei a carreira, porém guardei a fé. Jesus, querido, ele apontou para Paulo ali o seu destino, que seria ir para Roma, para pregar o evangelho. Talvez Paulo pensasse que não chegasse tão longe, né? Quantas vezes nas nossas vidas, às vezes nós limitamos aquilo que Deus tem para nós e deixamos de cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Trabalhe para Deus, que enquanto você trabalhar para Deus, Deus trabalha por você. Louvado seja Deus. A promessa de Jesus, querido, se cumpriu na vida de Paulo. No versículo 12 diz: quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema, ou seja, sob maldição, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Paulo, segundo aos olhos humanos, Paulo estava condenado à morte. Os judeus estavam ali para matá-lo, para matar. Versículo 3 diz: eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Este, indo ter com os principais sacerdotes e os anciões, disseram: juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma, enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vulo apresente como se estivesses para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Olha, coisa terrível, né? Mas Paulo estava vivendo o propósito de Deus. E Deus o livraria Paulo daquele momento terrível. Quando nós nos permitimos viver o propósito de Deus, querido, Deus nos livra de toda e qualquer circunstância, de todo e qualquer problema, porque é Jesus que nos garante a vitória. Deixa eu ler aqui o restante. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, foi e entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então, este, chamando um dos centuriões, disse: leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando-o, pois, levou ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu que trouxesse à sua presença este rapaz, pois tem algo a dizer-te. Tomou-o pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe: que tens a comunicar-me? Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir, mas acuradamente e a seu respeito. Tu, pois, não te deixarás persuadir, porque mais de que 40 entre eles estão pactuados entre si sob anátema de não comer nem beber, enquanto não matarem. E agora estão prontos, esperando a tua promessa.
Amém, queridos? Vocês entenderam? Ali eles criaram uma situação de não comer e nem beber sob maldição. Ou seja, se eles comessem e bebessem qualquer coisa, eles se achariam que estavam em maldição, porque ele quebrou o pacto. Então ele disse, olha, eu não vou comer nem beber enquanto a gente não assassinar Paulo. Queridos, permaneça firme nos propósitos de Deus. Creia que Jesus está ao teu lado. Ele está te dizendo coragem. Porque pelo o teu testemunho, importa também que você faça coisas maiores em meu nome. Creia que esse Deus de paz, que excede todo entendimento humano, está sempre do nosso lado para nos ajudar. Quando você achar que a tua caminhada está difícil, quando você se achar desanimado, lembre-se que Jesus está ao teu lado, querido. E Ele fala ao teu coração através dessa passagem, através desse texto que foi lido nesta noite. Coragem, porque eu vos darei a vitória. Não desanime. Jesus está contigo aí nesta jornada até o fim. Que Deus em Cristo Jesus possa estar te abençoando grandemente e poderosamente. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, fortalece, ó Deus, o meu irmão, fortalece nesse momento difícil, Senhor, que talvez eles possam estar passando nesta hora. Sabemos, Deus, que o Senhor sempre está ao nosso lado para nos guardar, para nos abençoar, para nos fortalecer. E está nos dando coragem, Pai, para poder continuar, para não deixar que o medo venha sucumbir. Mas o Senhor está nos dando coragem para avançar em direção aos teus propósitos. Por isso, Pai, que o Senhor possa estar abençoando a cada filho teu, cada filha, cada pessoa que se propõe a colocar o seu coração na promessa. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, visita, ó Deus, aqueles que estão enfermos nesta hora, seja por qualquer tipo de doença, vai neste momento tratando, trabalhando, do fio do cabelo à planta dos pés, vai restaurando todo câncer, todo Covid-19, toda doença cardíaca, Senhor, e tantas outras, que seja lançado no mais profundo abismo sem retorno. Como ministro do teu evangelho, eu profetizo a cura, eu profetizo bênção, eu profetizo restauração no teu lar, a liberalidade do perdão, o amor, para a glória do nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus. Queridos, beijo no teu coração e até sexta, se o Senhor Deus nos permitir.